Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal do Reset Financeiro. Não é esse começo não, né? Como é que era o começo? Eu errei a primeira frase, é brincadeira. Fica comigo nesse vídeo porque aqui eu vou te ensinar como quitar as suas dívidas com o cartão de crédito, mesmo que você não tenha R$1 no bolso. Vou te falar também quais os erros você pode estar cometendo que vão te manter o resto da vida preso nesse ciclo. Mas antes de eu te passar o conteúdo que eu vou te aplicar aqui hoje, eu gostaria que você ativasse o sininho, clica aqui em se inscrever, porque se você não fizer isso, criatura, você não vai ver os próximos vídeos. E o Serasa tá sujando o nome muito rápido de quem não é inscrito no meu canal, tá? Presta atenção nisso daí. Então, para você que talvez ainda não me conheça, meu nome é André Felipe, eu sou expert em finanças, sou consultor financeiro e já trabalho em mercado financeiro há mais de 2 anos, sou investidor profissional, certificado como especialista em investimentos pela Ambima e tô aqui para te ajudar a sair do endividamento muito rápido, que é algo que eu tenho dedicado os últimos anos da minha vida a fazer. Então tudo que eu vou te falar aqui hoje é aplicado na prática, testado, com prova real de resultado. Você sente aquele nó no estômago só de pensar em faturas de cartão de crédito, de lembrar das dívidas que você tem, de saber que você não enxerga uma saída. Você tem medo de olhar o seu extrato bancário? Se esse é o seu caso, pode ter certeza que esse vídeo vai te ajudar a dormir muito mais tranquilo hoje. Mas você sabia que não é só você que está com esse tipo de problema? Segundo dados do próprio Serasa, 79% da população brasileira hoje convive com dívidas. Então não é uma coisa exclusivamente sua. São milhões de brasileiros que estão presos no mesmo ciclo. E o problema é que você pode estar pensando, André, mas é porque eu ganho pouco dinheiro. Não se iluda, bambino, não é porque você ganha pouco dinheiro. Muita gente com uma renda muito alta, com um salário muito alto, tá tão fudido quanto você tá. E não é somente sobre quanto você ganha, mas como você gasta, quanto você gasta, quais dívidas que você tem, se você sabe se endividar, se você não sabe se endividar. E o melhor, como sair rapidamente das dívidas e como utilizar as regras do próprio sistema financeiro contra ele e a favor do seu dinheiro. Antes de te falar o passo a passo do que você tem que fazer para eliminar suas dívidas dos cartões de crédito, dos cartões é foda. Antes de te falar, eu tô falando só com essa câmera aqui, eu tenho que lembrar de falar aqui. Antes de te falar o caminho que você tem que seguir para eliminar as suas dívidas com o cartão de crédito, eu preciso te falar os 3 maiores erros das pessoas que estão endividadas. Porque se você estiver cometendo um desses erros, não adianta seguir o próximo passo a passo que você não vai resolver o seu problema. Erro número 1, não saber exatamente o quanto você deve. Este é um grande problema. Muita gente tem medo de olhar o extrato, tem medo de olhar a fatura, e aí, quando vai fazer uma reunião, uma consultoria comigo, eu pergunto, cara, quanto que você deve no total? A pessoa mal lembra o nome dos bancos, quanto é o valor total que ela está devendo. É aquela coisa, né? Se eu não tô vendo... Não existe, né? Você está querendo empurrar sujeira para debaixo do tapete. A maioria tem medo de fazer essa conta completa. E aí acaba vivendo no escuro, tá? Enquanto tiver obscura essa situação, você não vai saber o passo a passo que você tem que trilhar para você sair dessa situação. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que anotar os bancos onde você deve, os tipos de dívida que você tem, quanto você deve no total dessas dívidas e principalmente quanto essas dívidas comprometem do seu salário. Ou seja, todas as dívidas que você tem significam qual o valor mensal de parcela. Esse tipo de informação você precisa ter 100% mapeado, senão você não vai saber priorizar e categorizar, para saber qual dívida resolver primeiro, depois e depois. Erro número 2, pagar as dívidas na ordem errada. Então vamos lá. O primeiro passo, anoto e categorizo todas as minhas dívidas. Segundo passo, eu preciso saber a ordem certa de pagar as dívidas. Vamos lá, se o seu salário não é suficiente para pagar todas as suas despesas, mas todas as dívidas que você tem, se você já não está por aqui e está por aqui, seu salário já não comporta tudo que você tem que pagar, esse é o caso que muita gente vive hoje, então você tem que saber categorizar e priorizar dívidas. Como que eu ensino categorização de dívidas? Você tem que dividir suas dívidas em 3 níveis e elas são categorizadas por risco. Risco 1, que é a prioritária, que não dá para deixar de pagar. Risco pessoal, empréstimo com familiar, empréstimo com agiota, esse tipo de dívida aqui você tem que priorizar, não recomendo que você deixe de pagar não. Segundo tipo de dívida, dívida de risco patrimonial, ou seja, financiamento de veículo, financiamento de casa. Por quê? Porque essa dívida tem o próprio bem em garantia. Então é muito rápido e muito fácil para o banco retomar aquele bem que você tem, caso você fique inadimplente. Então se travar sua vida financeira aí, rapidamente você pode perder o patrimônio que levou anos para você conquistar. E risco 3, que são as dívidas com menor grau de prioridade. São elas que você, quando não consegue pagar tudo, se consegue pagar tudo, paga tudo. Se não consegue, tem que deixar algumas para trás, pelo menos temporariamente. Eu vou te explicar como que faz isso.
são as de risco 3, que são as dívidas de risco de crédito. Ao não pagar essas dívidas ou ficar inadimplente temporariamente, não é de maneira vitalícia não, tá? Temporariamente com as dívidas de risco de crédito, a única coisa que entra em risco é seu próprio crédito. Você vai ficar um tempo específico sem acesso a crédito. Ainda tem como conseguir crédito também, mas isso é papo para outro vídeo. Mas teoricamente você fica alguns meses ali sem acesso a crédito, mas depois você recupera esse acesso. Quem quiser saber como pega crédito, comenta. Quer saber como pegar crédito e ter acesso a crédito, cartão de crédito, mesmo endividado, com o nome igual um puleiro de galinha no Serasa e ainda tendo acesso a cartão de crédito? Eu te ensino. Se você quiser esse vídeo, você comenta aqui. Quantos comentários? 10. 10 comentários. Que meta pequena. Ué. Risco, você tem que pegar essas dívidas que você anotou e dividir em 3 níveis de risco. Terceiro erro é você pensar que você precisa ganhar mais dinheiro para resolver o seu problema de dívida, ou de que quando você tivesse um salário maior, você não teria o problema financeiro que você tem hoje. Pensa comigo, quando você começou a trabalhar lá, imagina, você com uns 16, 17 anos de idade, o seu salário era igual que você tinha hoje? Não. Você tinha a quantidade de dívida que você tem hoje? Não. Quando seu salário caía e você tinha mais 17 anos de idade, ganhava R$1.000, exemplo, por mês, seu salário já era 800, 900 reais comprometido? Não. Muito provavelmente você está em situação financeira pior e mais enrolada hoje com um salário mais alto do que você tinha 10 anos atrás, do que agora que você tem mais acesso ao consumo e a crédito. Então pode ter certeza, os problemas financeiros que você tem hoje, se você não sabe como lidar com dinheiro, eles são potencializados. O problema financeiro de uma pessoa que ganha 5 mil é deste tamanho. O problema financeiro da pessoa que ganha 50 mil é deste tamanho. Então, não é sobre ganhar mais, é sobre saber lidar melhor com o meu dinheiro para estar preparado para ganhar mais. Eu sei que isso parece papo de coach, mas não é. Eu atendo aqui dezenas de pessoas todas as semanas com grandes problemas financeiros e eles são potencializados conforme essa renda aumenta. Dito ali esses 3 erros mais comuns das pessoas endividadas, eu vou te falar exatamente qual passo a passo você tem que seguir para eliminar suas dívidas de cartão de crédito rapidamente, mesmo que hoje não sobre R$1 do seu salário para poder pagar as dívidas de cartão de crédito. O primeiro passo, eu já te falei ali dos 3 erros. O primeiro erro é não listar todas as dívidas. Então, o primeiro passo para você aprender a implementar a metodologia que eu criei, chamada de reset financeiro, resetando as suas dívidas de cartão. O que é um reset? Eu recomeçar minha vida financeira rapidamente, quitando minhas dívidas ali por 90, 95, com 90, 95% de desconto. Então, o primeiro passo tem que ser esse, né? Documentei todas as minhas dívidas, listei cada uma das minhas dívidas, qual banco eu devo, qual valor total eu devo, qual juros eu pago naquela dívida e quanto de parcela mensal eu preciso comprometer com aquela dívida. Você tem que ter todas as informações listadas para você ir para o segundo passo. Segundo passo é a inadimplência estratégica. Pode parecer contra-intuitivo e maluco que eu vou te falar aqui. Talvez o único caminho para você sair das dívidas é parar de pagar as dívidas de maneira temporária e estratégica. Não estou falando para você dar calote, a gente não incita aqui golpe em banco de maneira nenhuma. Tudo que a gente sugere é dentro de leis e resoluções do mercado financeiro. O que eu estou te falando aqui é que talvez o único caminho para você sair dessas dívidas é passando por um período de inadimplência. Os bancos preferem receber 20% do valor total do que você deve do que não receber nada. Existem algumas regras no Banco Central, né, que é provisionamento de prejuízos, que é o PDD, que eu vou explicar melhor em algum outro vídeo que seja focado no reset financeiro somente, que é muito caro para um banco ter uma pessoa inadimplente lá dentro. Então, se no caso do cartão de crédito, que é tema desse vídeo, se você fica ali aproximadamente 90 dias sem pagar, além do banco não receber aqueles 3 meses de fatura, ele tem que pegar mais dinheiro do caixa dele e depositar no Banco Central. Então, o valor que o banco deixou de receber, às vezes, dobra se você continua inadimplente. Por isso, o banco força negociações muito agressivas. Eu tenho certeza que algum parente seu já te falou alguma vez, de tipo, eu estava devendo 10 mil reais lá e o banco me fez oferta para quitar por R$1.000, você acredita? Acredite, isso existe. Só que tem o jeito certo e o jeito errado de fazer isso para você não incorrer em nenhum tipo de risco. E esse modelo que eu estou te explicando aqui é, se você passa por um período, um tempo inadimplente com o seu cartão de crédito, o banco vai ver que fica muito caro manter aquela dívida e ele vai vender a sua dívida para algumas empresas chamadas de NPL, No Performance Loan. São empresas que vão comprar a sua dívida por uma fração mínima do valor que você devia. E aí o banco pelo menos se livrou daquela batata quente e passou aquele problema para a empresa que comprou aquela dívida. Neste momento, e não negociando com o banco, mas negociando direto nessa dívida, nessas empresas, você pode ter condições de quitar a sua dívida sim.
com 80%, 90%, 95% de desconto. Passo número 3, orçamento reverso. Vamos lá. Muita gente chega até o passo número 2. Eu vi lá que o André falou que pode ser um caminho deixar de pagar minhas dívidas. Ok, mas se você deixa de pagar suas dívidas e o valor que ia para essa dívida que você estava pagando vai para outra despesa ou para viajar para a praia no final do ano, você tá f***. Por quê? Lembra que eu falei que é uma inadimplência temporária e não vitalícia? Significa que mesmo com desconto, em algum momento você vai ter que pagar essa dívida. O que adianta você ter a oportunidade de quitar uma dívida com 90% de desconto, se nem os 10% do valor da dívida você tem? Então, o que é o orçamento reverso? Vou te explicar qual que é o orçamento tradicional das pessoas que têm mentalidade pobre. O orçamento tradicional, receita, que é quando a pessoa recebe o pagamento, menos as despesas, o que sobra no final do mês, se sobra, ela investe. Qual que é o orçamento reverso? Ao contrário, receita, menos o que eu preciso guardar ou investir e o que sobra eu gasto ou consumo. Então, se você está implementando a inadimplência temporária, inadimplência estratégica nas suas dívidas, aquele recurso que antes ia para o pagamento do cartão, que antes ia para o pagamento das suas dívidas, ele precisa ser investido imediatamente no começo do mês, quando você recebe o seu pagamento. Senão, esse dinheiro vai para outras dívidas, outras despesas. Não deixe para o final do mês o dinheiro que ia para o pagamento das dívidas e que já não era seu, precisa ser aplicado em uma reserva para quando você tiver a oportunidade de fazer boas negociações, você tenha poder de negociar. E só tem poder de negociação quem tem dinheiro em mãos para pagar, nem que seja por 10, 15% do valor total que você devia. Então, em resumo para você do passo 1, passo 2 e passo 3 para você quitar suas dívidas do cartão com desconto primeiro, você vai listar todas as suas dívidas. Segundo, você vai entender, se eu não tenho capacidade de pagar todas as minhas dívidas mais de cartão de crédito, eu vou passar por um tempo inadimplente no meu cartão de crédito, já que eu não tenho opção de pagar tudo porque eu não tenho dinheiro para isso, de maneira temporária. Depois de mais ou menos 90 dias, pode ser um pouco mais até, o banco vai vender a sua dívida para uma empresa de cobrança. E como que você vai saber? Quando a empresa te ligar. Você vai ver que não é seu gerente mais te ligando, já é uma empresa em nome do banco te ligando. Neste momento de inadimplência, você tem que implementar o passo 3, que é todo o dinheiro que antes ia para o pagamento do seu cartão, todo o dinheiro que ia para o pagamento da fatura, todos os meses de inadimplência, necessariamente precisam ser poupados ou investidos. E aí vem o passo 4, como bônus para você, que é onde você guardar esse dinheiro do orçamento reverso. Você vai aplicar esse dinheiro, você não vai deixar ele guardado embaixo do colchão, porque ele vai estar desvalorizando para a inflação, ou no mínimo andando de lado. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar esse dinheiro do orçamento reverso e vai aplicar numa CDB de liquidez diária. O que é uma CDB de liquidez diária? Vai lá no aplicativo do seu banco, que você vai ver a opção investimento CDB, que é você emprestando dinheiro para algum banco. Não seja tonto e coloca o dinheiro no banco onde você deve, senão o banco vai saber que você tem dinheiro lá e vai tomar o seu dinheiro. Dependendo de qual for o termo da CDB, ele pode sim utilizar como garantia. Então você vai fazer um orçamento reverso guardando em outro banco e esse dinheiro lá na CDB vai render juros sobre juros diários, ou seja, de um lado aqui você vai estar todos os meses com o dinheiro que ia para a dívida fazendo reserva investido, e a sua reserva vai aumentando, e a sua dívida que tinha esse valor aqui vai sendo negociada por causa do PDD e vai diminuir no momento que dá match aqui, você já tem dinheiro suficiente para cobrir a sua dívida com desconto, pagando ela muito mais barato do que o valor total que você devia. Não se sinta pressionado se você está devendo. Perfeito, excelente, Júlia. Esse é um ponto muito importante, tá? Tem gente que pensa que quando a minha dívida saiu do banco e foi para a empresa de cobrança, a empresa de cobrança está ligando, me cobrando, elas já vão ameaçar a mover uma ação judicial contra você. É óbvio que eles vão fazer isso. Eles não podem ameaçar te bater, te matar, te prender. Então, o que sobra para essa empresa de cobrança ameaçar? Uma ação judicial. Só que ações judiciais são caras, demoradas e incertas. Depois de ano ou anos, o juiz pode determinar o seu pagamento e depois, quando vai consultar sua conta, não tem dinheiro nenhum para pagar. Por isso que é a última coisa que o banco quer. Se você continuar atendendo ligações, pelo menos uma vez por semana, e negociando, pode ter certeza que o banco mantém essas dívidas de cartão de crédito, geralmente meses, e por nossa experiência até anos, em negociação com você, tentando receber, se você mostra intenção de negociar, porque ele sabe que não é nem um pouco inteligente nem barato para ele ajuizar uma ação contra todo mundo que deve. São milhões de pessoas que estão atrasadas com seus pagamentos. Se o banco fosse levar todo mundo na justiça, ia acontecer duas coisas. O banco quebraria e o sistema judicial brasileiro também quebraria, porque não temos a mínima
capacidade de mover a ação de cobrança contra milhões e milhões, centenas de milhões, na verdade, de pessoas que estão endividadas. Então o banco seleciona isso muito bem. Não ceda à pressão no começo. Tenha ciência de que você está negociando do jeito certo. E se você não tem total segurança para fazer isso sozinho, quer fazer com pessoas te acompanhando em cada etapa desse processo, te mostrando exatamente o que negociar, como negociar, todo passo a passo muito detalhado, tendo suporte para você dormir tranquilo de que você está fazendo do jeito certo e está saindo das dívidas rapidamente, vai quitar com grande desconto, com total segurança, você pode ter o meu acompanhamento, o acompanhamento do meu time, porque nós fazemos isso aqui absolutamente todos os dias. Já deve ter visto aí várias provas que a gente deixa aqui. Sabe como que você pode ter o nosso acompanhamento? Você pode ter uma reunião com a gente completamente gratuita, uma consultoria de planejamento completamente gratuita, sem nenhum custo, sem nenhuma pegadinha. Só você vir aqui na descrição desse vídeo, vai ter um formulário de aplicação, ou no comentário fixado desse vídeo também, vai ter no comentário fixado também? Vai. E você vai clicar nesse link e vai fazer sua aplicação. Vou te fazer algumas perguntas rápidas para entender o teu perfil. E se eu entender que o seu perfil é o perfil que eu resolvo rápido com o meu time, eu te levo para uma reunião de consultoria completamente gratuita, que você veio aqui pelo nosso canal. Beleza? Se tiver gente pedindo aqui um plano de reconstrução para o endividado, no próximo vídeo a gente faz isso. Então, é só isso que eu tinha para te falar hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte. Se gostou, compartilha. Eu tenho certeza que você conhece pessoa que também está enrolada de dívida. E ativa o sininho para no próximo vídeo você não perder o conteúdo. Tchau, obrigado!